Muito bem, tendo falado desses avisos, hoje queremos retomar o nosso texto de Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Nós estamos numa série que iniciamos recentemente de pregações no livro de Apocalipse. E vamos principalmente destacar aqui vários princípios e verdades bíblicas dos capítulos 1, 2 e 3, com o tema a revelação de Cristo para a sua igreja. Esse é o nosso tema, é a nossa série. E domingo passado nós falamos sobre a exaltação de Cristo, no capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8. Só que nós não conseguimos falar de todas as expressões de exaltação de Cristo que o texto nos trouxe. Eu falei de duas delas. Quais foram as duas primeiras? A primeira foi a expressão de que Cristo é exaltado pela descrição da sua pessoa. No versículo 5, especialmente aqui, nós vimos que ele é chamado de a testemunha fiel, também o primogênito dentre os mortos e também o soberano dos reis da terra. A outra expressão de exaltação de Cristo, que nós vimos na semana passada, foi a exaltação por suas ações em favor da sua igreja. Cristo ama a sua igreja, ele libertou dos nossos pecados, ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao Deus Pai. E hoje queremos seguir nessa reflexão, então, da exaltação de Cristo com outras duas expressões de destaque. A primeira delas é: Cristo é exaltado por seu reconhecimento público. E nós vamos então, para isso, ler novamente agora os versículos 7 e 8 de Apocalipse capítulo 1. Diz assim: eis que com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quero convidá-lo a orar neste momento. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela está aqui diante de nós e sabemos que o Senhor se revelou por meio do texto escrito, que hoje podemos ler e saber que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado com o seu povo. Pai, que mais uma vez agora estejamos concentrados em adorar a Ti por meio da reflexão do texto bíblico, para que o Senhor receba então toda a glória. Nos ajude também a entender como estamos vivendo a nossa vida cristã e que nos voltemos para o Senhor como Te agrada. No nome do nosso Salvador oramos. Amém. Vamos ver então hoje mais duas expressões desse texto de Apocalipse capítulo 1 que mostram a exaltação de Cristo. A primeira delas de hoje é: Cristo é exaltado por seu reconhecimento público. O que o texto está dizendo? Está dizendo que ele vem, e ele vem com as nuvens, e todo olho verá, ele será visto então publicamente. Se alguém não o exalta hoje, um dia terá que exaltá-lo, porque vai ter que olhar para ele, vai ter que reconhecê-lo como o Deus soberano, como o Senhor soberano, e vai ter que se dobrar diante dele. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o mataram, ou como diz o texto, aqueles que os traspassaram, que levaram a cruz. E aí todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E isso é verdade. O texto termina, versículo 7, dizendo: certamente será assim. E amém. É o próprio Deus falando sobre o que há de acontecer quando Cristo voltar. Por isso nós falamos nos versículos anteriores que nós temos aqui no capítulo 1 de Apocalipse uma revelação, ou seja, uma apresentação de Deus Pai do seu Filho. Ele está revelando Jesus para João e para todos os crentes, todas as igrejas. E ele está dando um destaque: olha, Cristo merece exaltação, Cristo é digno de exaltação, e um dos motivos é que ele virá. Ele virá como aquele que está no controle de toda a história. Ele não morreu. Morreu sim, mas ressuscitou. Ele não está morto. Vocês têm que lembrar disso.
Vamos lembrar que a carta aqui, esse início de livro, digamos, foi escrito e direcionado às igrejas que estavam passando por tempos de perseguições intensos e precisavam de consolo. E o consolo era: olhe para Cristo. É assim que nós também temos que lidar com as dificuldades da vida. Quando as coisas ficam difíceis, nós somos tentados a olhar para as circunstâncias, para pessoas, para o que está acontecendo ao redor. Mas nós deveríamos olhar para Cristo, o que Ele já fez e o que Ele há de fazer. As igrejas, então, ali representadas, as 7 igrejas do Apocalipse, tinham que olhar para Cristo em meio às suas dificuldades. Agora, vamos pensar um pouco mais sobre o versículo 7. Aqui, nós temos uma das etapas da volta de Cristo. Ou seja, a volta de Cristo acontecerá em 2 etapas. Agora, como 2 etapas, se aqui parece que está falando só sobre uma? É verdade, está falando só sobre uma. Está falando sobre aquela etapa que Cristo voltará com todos os olhos podendo vê-lo. Ou seja, a revelação pública. É a segunda vinda propriamente dita. É Cristo voltando à terra, de maneira pública. Essa é a etapa final da volta de Cristo. Essa será a volta em que Ele colocará os seus pés aqui, de volta neste mundo, e que todo olho verá. Mas existe uma outra etapa, que é a primeira. A primeira etapa, eu vou citar daqui a pouco alguns versículos que fundamentam isso, que é chamado de arrebatamento. E depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. Mas agora vamos atentar para entender esta volta, essa chamada volta visível ou pública de Jesus. O versículo 7 diz: vem com as nuvens e todo o olho verá. Esta é a volta que será descrita no livro de Apocalipse a partir do capítulo 19. Então, se você olhar capítulo 19, especialmente versículo 11 em diante, você vai ver essa volta pública de Jesus em detalhes, a partir do versículo 11 do capítulo 19. Por exemplo, lá diz assim: vi o céu aberto, capítulo 19, versículo 11. Diante de mim um cavalo branco. Era João testemunhando o que ele estava vendo. Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. João está descrevendo então essa volta pública de Jesus. Mas também Mateus falou sobre isso. Se você lembrar do sermão chamado Sermão Escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, é dito também algo como nós cantamos aqui. É dito que aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra, veja mais uma vez, volta pública, se lamentarão e o verão. Ou melhor, e o verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Essa é a volta pública de Jesus. Um dia todos poderão vê-lo voltando dessa maneira. Agora, Daniel também fala sobre isso, Zacarias também fala sobre isso, que são os textos escatológicos ou os textos de literatura apocalíptica, que fala sobre a volta de Jesus e revelação dele, e depois você pode até estudar um pouco mais, mas a gente não vai se prender a tantos detalhes assim. Mas Daniel capítulo 7, versículo 13 dá esse destaque. Zacarias capítulo 12, versículos 10 a 12 também dão esse destaque. Mas existe então uma outra volta, que não é uma volta de outra pessoa, é a volta do próprio Senhor Jesus, mas é a primeira etapa, que é a volta secreta, é o arrebatamento, é aquele evento que nós hoje temos que estar aguardando, é o evento que nós que conhecemos o Evangelho temos que aguardar, ou seja, aquele evento que é descrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá, para nós entendermos melhor essa primeira etapa da volta de Cristo. E aí você vai notar as diferenças com o que foi citado aqui em Apocalipse capítulo 1. E você vai ver então como são duas coisas distintas. Em 1 Tessalonicenses 4. Teria do 13 em diante, mas por questão do nosso tempo aqui, vamos ficar com 16 e 17. Então veja o que diz. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo
e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, Paulo estava dizendo isso para os Tessalonicenses, já esperando a volta de Jesus a qualquer momento, nós seremos arrebatados, ou seja, tirados deste mundo, juntamente com eles, esses que ressuscitaram primeiro, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui em Tessalonicenses, nós temos um encontro com Jesus nos ares. A igreja se encontrará com o Senhor, e vai se encontrar com Ele nas nuvens, nos ares, e estarão todos os salvos, então, com Ele para sempre. Essa é a primeira etapa, secreta, um arrebatamento, uma tirada rápida deste mundo. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, 51, como algo no abrir e fechar de olhos. Isso nós estamos aguardando. A primeira etapa da volta de Cristo. Mas em relação à volta pública, aquela volta será para todos que estiverem naquele momento na terra, ainda vão poder ver a volta de Cristo para voltar à terra e não só estar nos ares. Duas etapas. É a volta de Cristo com o arrebatamento e depois com a sua volta, exatamente pisando na terra deste mundo novamente. Essa volta será volta como é descrito aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Veja o que Jesus disse para uma das igrejas. Apocalipse 3, 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, falando com a igreja, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Volta iminente, a qualquer momento. Não há nada que tenha que acontecer antes para que então Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Nada. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Nós temos planos para o acampamento do ano que vem, mas pode ter o retorno de Cristo para nos tirar deste mundo. Aí quem ficar e quiser participar do arrebatamento, aí aproveita que vai ter algumas pagas já, de alguns irmãos. Fazemos planos, mas como disse Tiago, na sua epístola, todas as vezes que a gente pensa em planos, nós não podemos nos esquecer que Deus é o Deus soberano. E nós não podemos fazer plano dizendo, eu farei isso, vou fazer assim, vai acontecer assim. Temos que pensar, Deus está no controle. Então, faremos isso, se Ele quiser, se Ele permitir. Se Ele, então, não antecipar ou não tivermos aí a volta de Cristo. Então, planejamos assim. Tem um cara que está me assistindo, possivelmente, que está querendo casar em março do ano que vem. Se Cristo voltar antes, não tem casamento, né? Mas, se não voltar, tem casamento. Deus está no controle. As coisas serão feitas de acordo com o plano dele. Então, temos aqui a diferença dessas duas etapas. Secreta e pública. Nos ares e voltando das nuvens e pisando aqui neste mundo novamente. Agora, note mais um detalhe aqui do versículo 7. Diz assim: até quantos o traspassaram. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. Todos verão, até aqueles que o traspassaram. Será que João estava aqui registrando a mensagem que recebeu do Senhor Jesus, a partir da revelação de Cristo, que ele estava fazendo uma referência então àqueles que literalmente levaram Jesus até a cruz e o pregaram e o crucificaram? Os soldados romanos, por exemplo? De certa maneira, sim. Mas a referência é muito mais ampla. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 2, você vai notar em Atos, capítulo 2, que a exortação que foi colocada ali para os israelitas foi a que dizia o seguinte, ou foi dito o seguinte: israelitas, ou seja, vocês, homens,
perversos que mataram e pregaram Jesus na cruz. Estou parafraseando um pouco o que diz o texto em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Ou seja, a exortação foi direta aos judeus, aos israelitas, que tinham crucificado Jesus. Não literalmente eles lá, usando as ferramentas, mas por conta da rejeição deles de Cristo, por conta da motivação, do impulsionar ali o governo, o Império Romano, Cristo foi levado à cruz. E assim os judeus foram culpados disso. Eles estavam provocando a crucificação de Jesus. E é sobre eles que vem essa exortação ou essa observação. Vocês, israelitas, vocês que negaram Jesus, vocês que agiram contra os planos do Senhor, vocês o verão. E esse livro de Apocalipse tem uma atenção especial aos israelitas nos capítulos seguintes, capítulo 4 em diante, principalmente. Capítulo 4 e 5 ainda não, mas os 6 em diante até o 19 tem muita informação que está ligada a um tratamento de Deus para os que o traspassaram, para os que rejeitaram, para os israelitas que abandonaram o Senhor Jesus. E lógico que também para todos aqueles que, da mesma forma, agem do mesmo jeito nos dias de hoje. Ainda em Atos, capítulo 3, versículos 12 a 15, é dito, mais uma vez apontando para os israelitas, algo assim: a quem vocês entregaram para ser morto, ou seja, vocês israelitas entregaram, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 15, lá em Atos 3, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Sim, fala diretamente dos israelitas, mas qualquer pessoa que tem rejeitado a Cristo, que tem abandonado a adoração ao Deus verdadeiro, de certa forma faz parte desse grupo que está sendo advertido. Por quê? Porque o arrebatamento é para a igreja, aqueles que já são salvos, que aguardam o encontro com Ele nos ares. Mas aqueles que têm rejeitado a Cristo, um dia o verá, publicamente, se estiver vivo e ainda estiver aguardando a volta, né, vai esperando a volta, vai aguardar a volta de Jesus dessa forma. Vai ter um outro tratamento, vai ser um outro trato com essas pessoas. E nós vamos ver isso em outras ocasiões aqui no decorrer desse livro. Agora, note ainda, nesse versículo 7, a expressão: e a todas as tribos da terra, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A volta de Cristo será um dia de alegria para muitos que confiam nele. Vai ser um livramento para muitos que confiam nele. Mas também será um dia de lamento para aqueles que o rejeitaram. Muitos vão lamentar, porque agora não haverá mais tempo de fazer qualquer outra coisa. Não haverá mais tempo de mais nada. Porque ouviram, tiveram oportunidades, rejeitaram a Cristo e agora não tem mais o que se fazer. Muitos irão lamentar a volta de Jesus. Muitos lamentarão, todo joelho então se dobrará diante dele, haverá um lamento de culpa, porque não reconheceram o Cristo como deveriam ter reconhecido. Mas não haverá mais outra oportunidade. Ah, mas que Deus é esse? Esse é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus justo, que anuncia o que vai acontecer, que dá oportunidade para as pessoas ouvirem, mas por sua justiça, Ele não vai mudar os seus planos. Olhando para as pessoas, dizendo, ah, mas que pena, você não tinha acreditado, mas tudo bem, agora tudo bem. Não, Ele já está dizendo o que vai acontecer. Muitos lamentarão. Por quê? Porque não terão outra chance. Ouviram e rejeitaram. Então não haverá mais oportunidade para aqueles que recusaram Cristo e aí vão estar lamentando devido ao medo do castigo e da punição que virá. Cristo deve ser exaltado. Cristo será exaltado em sua volta pública. A volta de Jesus, então, ela é certa. Essa é uma das verdades que nós temos que tirar desse texto. Ela é certa. A volta dele é garantida. Agora, a questão é a seguinte: você vai participar da volta de Cristo na primeira etapa? No arrebatamento? No encontro
de Cristo com os seus, com aqueles que confiam nele? Porque se você espera esse encontro, amém, você tem que estar alegre aguardando esse dia. Mas se você não tomar uma decisão de seguir a Jesus verdadeiramente, você vai ter um encontro com ele, mas possivelmente para lamentar, para tentar ali nos últimos recursos possíveis, humanamente falando, mas não será possível, porque ele já tem anunciado o que há de acontecer. Para alguns, a volta de Cristo proporcionará grande alegria, para outros, grande tristeza. A vitória e o triunfo de Cristo são certos. Ele já está anunciando aqui, nesse livro de Apocalipse, o que há de acontecer. E a vitória é certa. E nós podemos ter certeza disso. Nada nesse mundo, então, acontece fora do controle de Deus. Era a verdade que João tinha que lembrar, era a verdade que as 7 igrejas do Apocalipse tinham que lembrar, que Deus não está fora do jogo, não está perdendo o controle de nada. E nós temos que entender isso. Não há nada nesse mundo que aconteça sem o controle de Deus. Não importa, então, o que esteja acontecendo nos aspectos mais restritos de nossa vida, mais particulares. Saúde, questões de família, relacionamentos, ou um pouco mais amplos. Trabalho, escola, profissão, vizinhança, ou até muito mais amplo, o que está acontecendo no nosso país, eleições, aquilo que acontece no mundo inteiro. Deus continua no controle de tudo. Nós temos que olhar para Ele e saber que Ele é digno de exaltação, porque Ele é digno de ser reconhecido publicamente. E cabe a mim e a você, cabe a nós como igreja, anunciarmos Cristo, já, a partir de nossas vidas e a partir da nossa pregação. Falemos de Cristo, a volta dele é certa, e pessoas precisam saber disso, encontrando consolo ou sendo advertidas para um acerto de contas com o nosso Salvador. Vamos agora considerar a quarta expressão de exaltação que nós estamos estudando em Apocalipse 1, 4 a 8. Cristo é exaltado pela identificação com Deus Pai. Versículo 8. Cristo é exaltado pela identificação com Deus Pai. Olha o que diz versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembre da estrutura aqui do texto. Versículo 4 a 8 é um parágrafo onde está sendo apresentado o destinatário, o mensageiro, a fonte dessa bênção que está sendo dada, graça e paz, e está sendo descrito aqui quem é Cristo, o que ele fez, então ele está sendo exaltado, e aí no final dessa mensagem, versículo 8, o próprio Deus Pai, ele se apresenta mais uma vez, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, diz o Senhor, Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão também exalta a Cristo. Mas como? Exalta da seguinte maneira, porque as expressões usadas pelo Senhor Deus, o Deus Pai, são expressões também usadas por Cristo. Cristo se identifica também dessa forma, o que mostra que ele, o Filho, é também Deus, é o ser divino. Ele está sendo exaltado por sua identificação com o Pai. O que significam essas expressões? Primeiramente, eu sou o Alfa e o Ômega. Talvez você já saiba que Alfa e Ômega são 2 letras gregas. Para alguns que estudam matemática, né, até conhecem algumas letras, né? Delta, lambda, não é isso? Mas tem várias letras, e Alfa é a primeira, Ômega é a última. Se fosse em nosso alfabeto, seria de A a Z. O que significa isso? Essa é uma expressão para apontar para a soberania de Deus, para a plenitude de Deus. Essa é uma expressão que identifica aquele que é desde o princípio e é também até o fim. Ele está no controle de tudo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que merece todas as atenções. Primeiro e último. Agora, como eu disse, Cristo também é identificado dessa forma.
Olha aqui no capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Quando o vi, João, mais uma vez falando, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Cristo agora falando, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Cristo se identifica com o Pai se identifica com o Filho. Por quê? Porque são um só Deus. Um só Deus. E Cristo então não é um mero homem. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Deus em essência. E é assim que ele se identifica também, como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E também, lá em Apocalipse, vale a pena você ver, capítulo 22, veja também o que é dito lá, versículos 12 e 13, último capítulo do livro. Eis que venho em breve, Jesus falando, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Cristo é exaltado por sua identificação com Deus Pai. Ele tem que ser tratado em dignidade. Ele não pode ser tratado como um mero homem. Ele não pode ser tratado como uma criatura de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é digno de exaltação. Agora também veja a expressão aqui. O que é, o que era e o que há de vir. Lá no capítulo 1 novamente. Deus já se apresentou assim nos versículos anteriores, repetindo agora mais uma vez. O que é, o que era, o que há de vir. Ou seja, Deus eterno, o que era, que é e há de vir. Um Deus de controle sobre tudo e todos. Um Deus em ação contínua, que não depende de ninguém para ser quem é, ou para existir, ou para fazer o que Ele quer fazer. O que é, o que era e o que há de vir. Por que destacar isso? Por que falar de duas formas aqui enfáticas essa descrição? Destacar que Ele é, o que era, o que há de vir. Mais uma vez, temos que lembrar o contexto. As igrejas do Apocalipse estavam em dias difíceis. João estava exilado, estava na ilha de Patmos, estava sendo perseguido. Havia um imperador mau, cruel, perverso, imperador Domiciano, dizendo que podia fazer tudo o que ele queria fazer, que ele tinha controle sobre quem podia prender, quem podia matar e assim por diante. E aí Deus se apresenta assim, quase dizendo, olha, não é imperador romano que tem controle sobre as coisas não, porque um só é aquele que era, que é e que há de vir. Só existe um que está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, temos que lembrar disso para o nosso dia a dia. Lembrar que, por mais que exista alguém que nos persiga, se você pode estar sendo perseguido, se você estiver sendo perseguido, em qualquer tipo de ambiente de vida, quem está no controle? Não são aquelas pessoas. Não são quem pode estar te causando algum mal. É Deus que era, que é e que há de vir, que está controlando todas as coisas. Agora, Ele permitiu o imperador Domiciano agir naqueles dias. Ele permitiu que João fosse levado para Patmos. Ele permitiu que as igrejas sofressem perseguições. Agora, tudo isso, de alguma maneira, coopera para o nosso bem, aqueles que amam ao nosso Deus, aqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 e 29. Para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas nada está perdido nesse mundo. As coisas não acontecem por acaso. O Deus que era, que é e que há de vir está controlando tudo. E Ele vai intervir no momento certo, quando Ele quiser. Ele está no controle. E ainda, vemos a expressão no final do versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que tem poder incomparável sobre tudo e todos. Aquele que tem controle absoluto. O livro de Apocalipse justamente evidencia
esse atributo de Deus, como soberano, como todo-poderoso, em todo o livro. E aqui é colocado mais uma vez esse destaque para dizer que Deus é mais poderoso do que qualquer governante da face da terra, que existiu, que existe ou que possa existir. Ele é muito maior do que todos eles. Da mesma forma, isso tem que nos tranquilizar quanto ao que nós estamos vivendo. Deus é o único todo-poderoso. Mas não só nos aspectos de governo, mas também em questões mais particulares. Por exemplo, quando nós recebemos uma notícia que não é agradável, uma notícia às vezes sobre algo da nossa saúde, quem é que continua sendo o Deus Todo-Poderoso? Aquele que é, que era, que há de vir. Ele não deixou de ser. Ou seja, o seu diagnóstico de uma enfermidade séria, complicada, difícil de ser tratada, não está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. O dizer não para o evangelho de uma pessoa que você tanto ama, que você prega o evangelho e essa pessoa diz não, não está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. Aquela situação que você acabou tendo que mudar planos da sua vida, porque você queria fazer isso e acabou tendo que mudar para fazer aquilo por diversas razões, não aconteceu fora do controle daquele que é o Deus Todo-Poderoso. O que isso ensina? Que não há espaço para desespero na vida cristã. Não há espaço para ansiedade na vida cristã. Não há espaço para desânimo contínuo, quando nós estamos olhando e servindo o Deus Todo-Poderoso. Olhando para aquele que controla todos os detalhes. Se eu e você entendermos que estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, nós vamos fazer a diferença nesse mundo de tal maneira que pessoas vão olhar para nós e vão achar que a nossa vida é um mar de rosas. Mas não vão, isso não é verdade. Só que nós enfrentamos as coisas crendo no Deus Todo-Poderoso. Cremos naquele que está no controle dos detalhes. É assim que temos que viver. Ele se apresentou dessa forma a nós. Mais uma consideração muito importante. Aqui no versículo 8, nós temos o Senhor Deus falando: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Uma consideração importante para nós aqui é a seguinte: como que nos referimos ao nosso Deus? Como que descrevemos o nosso Deus? Quais palavras usamos em nossas orações quando falamos com Deus? Quais palavras usamos quando cantamos ao nosso Deus? Há muita gente que acha que por conta da intimidade com Deus, pode usar várias expressões, porque eu sou assim com Deus, e aí fala com Deus usando tal expressão, outra, e muitas dessas expressões de baixo nível, que se fala talvez com alguém da mesma idade, e olhe lá. Mas para Deus não cabe isso. Ele se apresenta dessa forma. Isso aponta para a reverência que precisamos ter em relação ao nosso Deus. Quando oramos, quando cantamos, quando falamos sobre Ele. Porque Ele não se apresenta de qualquer jeito. Ele se apresenta como aquele que está acima de tudo e todos. Como aquele que é digno também de ser exaltado e adorado. Então exaltemos o nosso Deus, olhando para Ele e reconhecendo os seus atributos. Mais uma outra lição que podemos tirar é que, quando nós estamos tratando nossa vida, nós não podemos deixar de olhar para quem Deus é e chamá-lo pelos seus atributos. Mais uma vez, como é que a gente vence medo na vida? Eu preciso lidar com isso, estou com medo disso, medo daquilo. Nós teríamos que simplesmente olhar para quem é Deus. Quanto mais entendemos quem é Deus, menos medo teremos, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como é que a gente lida com, mais uma vez, preocupações e ansiedade? Tentando criar estratégias humanas para vencer essas situações de vida? Tomando um remedinho para ficar mais fácil de lidar com a situação? Nós precisamos simplesmente entender quem é Deus. Quanto mais entendemos que Deus é aquele que é, que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, mais descanso ao coração vem. Ou seja, temos que conhecer melhor quem é o nosso Senhor. Muitas vezes, o que acontece em nossas vidas é resultado de uma falta de entendimento sobre quem é Deus. Por sua vez, quanto mais entendemos quem é Deus, melhor nós vivemos aqui neste mundo, porque existimos para adorá-lo.
Jesus é o próprio Deus digno de toda adoração e glória. Então, adoremos. Vamos servi-lo. Nosso Deus é soberano, perfeito, tem controle sobre tudo e todos. É o Todo-Poderoso. Não há por que nos desesperarmos. Não há razão para uma vida de desesperança, desanimada ou ansiosa. Confiemos então em nosso Deus e em seus planos. Exaltemos a Cristo com as nossas vidas. Para completarmos então nossa reflexão sobre a exaltação de Cristo, vamos lembrar da nossa afirmação principal. Cristo é exaltado por Deus diante da sua igreja. Deus revela Cristo para que ele seja reconhecido por nós, por sua igreja. E quem é Cristo? Quais são as expressões usadas aqui para que ele seja exaltado? Cristo deve ser exaltado por causa das descrições que ele tem. Nós já vimos aqui no texto, ou seja, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aqui no versículo 5. Cristo deve ser exaltado por suas ações em favor da igreja, ou seja, aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Versículos 5 e 6. Cristo é exaltado pelo seu reconhecimento público. Ele voltará e todo olho o verá. E deve reconhecê-lo, terão que reconhecê-lo que ele é o Deus verdadeiro. E Cristo é exaltado pela sua identificação com Deus Pai. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim, ele é o que tem controle sobre todas as coisas, assim como Deus Pai. Nós, como igreja de Cristo, devemos exaltá-lo. Devemos adorá-lo sempre. Nós precisamos reconhecer como o Senhor dos senhores, aquele que controla tudo ao nosso redor e em nossas vidas. E nós precisamos ser humildes e nos quebrantarmos diante daquele que é soberano e que não é obrigado a fazer com que as coisas sejam do nosso jeito. É ele que faz o que ele quer e não obrigado a fazer o que eu quero. Então, humildade é necessário para relacionamento com Deus. Quebrantamento diante dele. Confiemos em seus planos perfeitos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos agradecidos por tua tão grande bondade e misericórdia. E aqui estamos exaltando ao Senhor, queremos fazer isso, por meio de nossas vidas, por meio das nossas orações, por meio da adoração musical, por meio do nosso culto prestado ao Senhor, estudando a tua palavra. E Pai, perdoe nossas falhas, nos ajude a sermos mais prontos a exaltar Cristo, nos ajude a estarmos mais dispostos a fazer com que essa vida tenha sentido somente em Jesus, muito mais do que em nossos planos. Nos ajude a estarmos sempre atentos para as áreas de nossas vidas que precisam estar coerentes com o Deus, ou melhor, soberano, coerente com a crença que nós temos no Deus soberano, no Deus que tem controle sobre tudo, porque assim o Senhor é. Que o Senhor receba então toda a glória sempre, que Cristo seja exaltado por meio de nossas vidas, no nome de Jesus, amém.